Palavra aberta. Existe rivalidade entre os estados brasileiros, entre as regiões do país? Sul e Sudeste seriam rivais do Norte e Nordeste? A criação de um grupo de estados do Sul e Sudeste para defender interesses políticos e econômicos das regiões tem gerado questionamentos. É bom lembrar que já existe um consórcio com os 9 estados do Nordeste. A polêmica aumentou depois que o governador de Minas, Romeu Zema, afirmou que o consórcio que reúne os estados do Sul e Sudeste está em desvantagem no Senado, mas que busca protagonismo político, porque, nas palavras de Zema, ninguém pode ignorar o peso expressivo de 256 deputados na Câmara. Nas palavras do governador, não se pode considerar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. Zema citou a criação de um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte na reforma tributária e questionou se as outras regiões do país também não têm pobreza. A reação contrária à declaração de Zema foi intensa, principalmente de políticos do Nordeste. Algumas correntes disseram que ele estaria com uma fala separatista. O governador depois se pronunciou, dizendo que foi mal interpretado. Segundo Romeu Zema, a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. E completou dizendo que não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços e que diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. Para aprofundar nesse tema, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora, aqui no Palavra Aberta Digital, o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Jorge Alexandre. Professor, bem-vindo, obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço a vocês e aos ouvintes. Obrigado, professor. Professor, de fato existe o dia a dia, o cotidiano dessas regiões, tudo isso mostra que há uma rivalidade entre estados, entre as regiões do Brasil? Bem, é óbvio que o regionalismo brasileiro sempre criou espaço, é um país muito grande, né, muito diverso, apesar de ser dos países grandes, com grandes territórios e grandes populações no mundo, por exemplo, que tem maior unidade linguística, né? E provavelmente também de muitos aspectos culturais. Mas sempre houve algum nível de contraposição regional, né? Mas de um tempo para cá, em função de uma divisão política muito clara, eleitoral, isso se revelou de maneira mais forte, né? Isso está se tornando crescentemente uma questão política. O que é curioso é que Minas Gerais é a confluência dessas duas coisas. Então, por exemplo, é o estado que tem maior divisão, maior polarização política no país, né? As últimas eleições mostraram isso. Então, é um pouco a síntese do Brasil. Os resultados eleitorais aqui, nas várias últimas eleições presidenciais, quase que mimetizam o resultado nacional. Então é curioso que o governador de um estado, né, que representa um pouco a síntese e que tem muito mais, teria muito mais interesse, provavelmente, na unidade, na união nacional, que tenha puxado essa questão regional e não, por exemplo, um governador do Sul, que inclusive, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma tradição regionalista muito forte, né? Por outro lado, também é verdade que por questões históricas, por várias razões, o Nordeste, os estados do Nordeste têm uma união regional que está acima da média do Brasil, né? A Sudene, por exemplo, sempre teve uma força, um papel político muito maior do que a Sudã, por exemplo, do Norte, né? A união política, há um elemento de unidade cultural muito forte, né? Que se fala do nordestino, há esse elemento muito forte, muito mais do que o Norte, inclusive, né? Que são as duas regiões mais pobres, embora o Nordeste seja um estado com uma concentração de pobreza significativamente maior do que a região Norte. Um estado não, uma região, né? Então, há esses elementos, mas isso se tornou crescentemente mais relevante nas últimas 2 décadas, eu diria, mas, curiosamente, nenhum político tinha coragem de levantar essa coisa de um discurso separatista, né? Por mais que o governador tenha tentado fazer uma emenda, a emenda
não apaga o que ele disse e ele falou, o discurso dele teve sim um cunho separatista, né? E isso é curioso de ter surgido de um governador de Minas Gerais. Isso, sinceramente, para mim, até recentemente era impensável, né? Minas sempre teve interesse na unidade nacional. Mas o senhor acha que isso pode ser agravado a partir de agora, depois dessa polêmica sobre a declaração do governador Romeu Zema? Porque a gente sabe, lá no Congresso Nacional, cada deputado tem interesse no seu estado, levar recursos para os seus estados. Isso é natural, isso é legítimo. Mas essa rivalidade, vamos dizer assim, pode ser agravada na visão do senhor? Sim, poderia até, né? Mas a reação, embora tenha havido algumas reações muito virulentas a favor, né, de teses, inclusive, de separatistas explícitas, porque o governador não foi explícito, embora tenha tido um cunho separatista na fala dele, ele não foi explícito nessa direção, ele não propôs uma separação do Brasil. Houve um grupo que não é irrelevante, né, por exemplo, nas redes sociais, defendendo o separatismo, né? Saíram dois tipos de mapa, né? Um que seria o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste formando um país, e o Norte e o Nordeste outro, e um outro com o Centro-Oeste fazendo parte desse país que seria do Norte e do Nordeste. Então, houve isso, mas a reação foi muito mais na direção contrária, né? As análises da internet mostram que houve muito mais desconforto e revolta com qualquer perspectiva de divisão, né, do país, né, de separatismo, até porque, inclusive, mostrando um apoio à nossa Constituição, que tem isso, a unidade nacional, como cláusula pétrea, né? Então eu não vejo nessa direção de que isso se torne. Eu acho que houve até um efeito contrário, né? Um backlash, como se diz em inglês, né? Esse tiro saiu pela culatra, né? Houve uma reação, um desconforto da maior parte da opinião pública e dos políticos grande. O Congresso é o seguinte: o Congresso ele tem um equilíbrio muito interessante, né? Porque ele tem uma maioria das regiões mais ricas na Câmara, porque são mais populosas, e tem uma maioria das regiões mais pobres no Senado. Essas coisas criam um equilíbrio institucional que eu acho que é do interesse do país, né? Então, eu acho que não cabe reclamar, o governador Zema reclamar do fato de que no Senado você tem um peso maior das regiões, é da natureza do nosso sistema bicameral ter isso, né? O Senado representa a federação e a Câmara representa o povo. Então, nós temos um equilíbrio que eu acho que é um equilíbrio benéfico, né? Benigno esse equilíbrio entre essas duas câmaras do nosso sistema legislativo. Professor, agora não existe nenhuma vantagem, seja ela econômica, política, social, né? Quando a gente está falando aí de reforma tributária também no caso de um benefício econômico, nesses processos de separação, a gente teve aí um fenômeno, por exemplo, com a criação do Estado do Tocantins. Queria que o senhor avaliasse. Foi bom ou não foi para o Estado do Tocantins? E como que a gente pode pensar isso também em relação às regiões do Brasil? Seria bom para alguém, de fato, ou não? Bem, em princípio, separações, separatismos são ruins, né? Em princípio, você vê, por exemplo, pegar no caso de país, o caso da Alemanha, assim que foi possível, a Alemanha Ocidental e Oriental voltaram a se fundir, né? Então você por exemplo, no caso do Brasil, nós temos uma enorme vantagem de ter esse território enorme, uma população muito grande, com a mesma língua. Então isso gera muita facilidade para migração de capital e trabalho. Isso é bom para a economia, gera eficiência, isso é bom para todo mundo. Agora, quando há uma separação, a tendência é uma coisa até meio contraintuitiva, né? Ela é um paradoxo, o paradoxo do separatismo. Geralmente, quem quer se separar são as regiões mais desenvolvidas. Mas, quando há separação, ela é menos desvantajosa para regiões menos desenvolvidas. Então, o caso de Tocantins e Goiás é um caso muito claro disso. Se separaram no final dos anos 80, né, a partir da Constituinte e tal. E aí, em 91, por exemplo, se a gente faz uma análise do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano,
dos dois estados, de 91 até 2021, com dados do PNUD, do IPEA, da Fundação João Pinheiro aqui, que trabalham juntos esses dados e nos oferecem, estão disponíveis na internet, fica muito claro como a desigualdade era muito grande de desenvolvimento entre Goiás e Tocantins, né? Tocantins tinha 25% a menos de desenvolvimento no índice em 1991, e hoje, em 2021, essa diferença caiu para 0,8% ou 0,6%, ou seja, praticamente não há mais diferença. Então, a separação ela foi menos ruim para a região mais pobre, né, menos desenvolvida, que era o Tocantins, que hoje é praticamente igual ao Goiás. Se houvesse uma separação no Brasil, por exemplo, se o Norte e o Nordeste se tornassem um país, seria ruim para todos, mas isso traria, por exemplo, capacidade de política de industrialização para substituição de importações muito forte para o Nordeste. Vamos pensar o Pará, para o Norte e Nordeste. O Pará, por exemplo, hoje tem uma enorme produção de ferro gusa, mas não tem siderúrgicas, porque você compra, basicamente, o Nordeste importa aço de Minas Gerais, por exemplo, né? Se o Nordeste e o Norte, o Norte e o Nordeste importam aço de Minas Gerais. Se o Norte e o Nordeste se tornam um país, haveria barreiras comerciais e isso faria com que, por exemplo, o Pará passasse a ter siderúrgicas e o Norte e o Nordeste passasse a consumir aço produzido no Pará, né? Uma produção muito maior. Então, você teria mais oportunidade de um crescimento mais rápido no Nordeste, o que não quer dizer que seria mais rápido se as duas regiões se mantivessem juntas, com políticas de redução da desigualdade que foram previstas já na nossa Constituição. E lembrando que, por exemplo, o estado do Espírito Santo inteiro pertence ao Sudeste, mas está na região da Sudene, né? E uma parte muito significativa de Minas Gerais está na região da Sudene, tem direito aos mesmos benefícios fiscais, inclusive o número, recentemente houve uma revisão, e houve um grande aumento no número de municípios de Minas Gerais que fazem parte do polígono da Sudene, tendo direito a esses mesmos benefícios econômicos, né, esses benefícios fiscais. Então, eu diria que não interessa a ninguém, no fundo, o separatismo, mas quando ocorre, tende a ser menos prejudicial para a região mais pobre e não para a região mais rica. Professor, para finalizar e assim, mais objetivamente, há problema na criação de consórcios? Já tem o consórcio do Nordeste. É negativa a criação de um consórcio reunindo os estados do Sudeste e da região Sul? Olha, eu queria chamar a atenção que esse consórcio do Sul-Sudeste existe também há bastante tempo já, não foi criado agora. Ele pode ter se tornado, vamos dizer, houve agora uma politização talvez maior dele. Mas do ponto de vista administrativo, os dois consórcios surgiram por questões administrativas e políticas no sentido de um certo enfrentamento da União durante a pandemia. Então surgiram ali, por exemplo, esse consórcio Sul-Sudeste surgiu muito na época por iniciativa do então governador de São Paulo, Dória. A questão da vacina, uma série de coisas motivaram ali. Mas tinha um caráter muito mais administrativo. E que eu acho que é positivo. Por exemplo, no caso do Nordeste, você conseguiu reduzir bastante o custo de importação de insumos e outras coisas necessárias durante a pandemia, porque você aumentou a escala, você aumenta o poder de compra, né? O comprador se torna mais poderoso, você consegue reduzir preços e tudo isso. Então, do ponto de vista administrativo, eu acho que é uma iniciativa excelente e que as duas regiões fizeram. Outra coisa é tentar usar esses consórcios para fazer contraposição política de caráter regional. Eu acho que isso é muito perigoso e é algo que realmente que o país não deseja, como ficou claro nas reações que houve, principalmente nas redes sociais. Nós recebemos no Palavra Aberta Digital desta semana o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Jorge Alexandre. Professor Jorge, obrigado pela presença do senhor, pela contribuição, um grande abraço. Grande abraço, muito obrigado e uma boa semana para todas e todos. Obrigada, até a próxima.